Você já parou para pensar que se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé perderia o sentido? Paulo faz uma afirmação muito forte. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Mas a grande notícia do Evangelho é que o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou e é justamente sobre essa esperança que vamos estudar nessa semana. Estamos iniciando a lição 8 com o tema O Poder da Ressurreição de Cristo. E agora nós vamos explicar o desenho da lição número 8. O que significa essa pessoa em cima do planeta? Por que ela está segurando um megafone? O que representa o túmulo vazio? E por que aparecem 3 cruzes ali ao fundo? Antes de entendermos cada detalhe, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo início de mais uma semana onde vamos aprender vários detalhes da sua palavra e que tudo isso possa fazer diferença em nossas vidas. Esteja conosco durante cada estudo, nos fazendo entender, que nós possamos entender a lição de forma simples e também de forma prática para que ela possa produzir frutos em nossa vida diária como servidores de Cristo. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos começar pelo elemento principal do desenho, o túmulo aberto e vazio. Ele representa a verdade que sustenta toda esta lição. Jesus realmente ressuscitou. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa pregação seria inútil, nossa fé seria inútil e ainda permaneceríamos em nossos pecados. Mas Cristo ressuscitou. Por isso, o túmulo vazio representa não apenas uma vitória de Jesus sobre a morte, mas também a nossa esperança de salvação e ressurreição. E repare que através do túmulo aparecem 3 cruzes. Elas nos fazem lembrar do Calvário. A cruz e o túmulo vazio estão ligados na mensagem do Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. A cruz nos lembra do sacrifício. O túmulo vazio nos lembra da vitória. Jesus morreu, mas a morte não conseguiu prendê-lo. Agora observe a pessoa sobre o planeta Terra segurando um megafone. O megafone representa a proclamação. Quem crê que Jesus ressuscitou não pode guardar essa notícia somente para si. A própria lição mostra que Paulo proclamava aquilo em que acreditava. Ele anunciou aos coríntios que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Por isso, essa pessoa pode representar cada cristão chamado a anunciar: Jesus está vivo. E por que ela aparece sobre o planeta Terra? Porque essa mensagem precisa alcançar o mundo. A ressurreição de Jesus não é uma notícia apenas para algumas pessoas, é a esperança que deve ser anunciada a todos. E existe algo muito bonito nessa imagem. A pessoa está anunciando justamente aquilo que aparece diante dela. Isso nos lembra que primeiro cremos e depois proclamamos. Nós anunciamos ao mundo uma esperança na qual nós mesmos depositamos fé. E durante essa semana vamos descobrir por que a ressurreição é tão importante. Porque Cristo ressuscitou, aqueles que morreram nele também ressuscitarão. Teremos um corpo transformado, incorruptível e glorioso. E quando Jesus voltar, finalmente se cumprirá a promessa da vitória definitiva sobre a morte. Então, se eu pudesse resumir todo esse desenho em apenas uma frase, seria esta: porque o túmulo de Jesus está vazio, temos uma esperança para anunciar ao mundo. Cristo ressuscitou e por meio dele a morte não terá a palavra final. Estamos na lição de domingo, dia 16 de agosto, com o tema Proclamando a ressurreição de Cristo. E vamos anotar aqui as 3 frases importantes da lição e no final descobrir o ponto principal. E a nossa primeira frase, ela diz assim: sua ressurreição é parte
tão essencial da mensagem do Evangelho que negá-la contradiz a fé nele. Perceba, não existe evangelho completo sem a ressurreição. Nós não seguimos um Cristo que permaneceu no túmulo. Jesus vive. A segunda frase diz assim: a morte e a ressurreição de Jesus cumprem as promessas de Deus encontradas no Antigo Testamento. Ou seja, a ressurreição não foi um acontecimento isolado. Ela faz parte do grande plano da salvação que Deus já havia revelado nas Escrituras. E vamos agora à nossa terceira frase, e ela diz assim: quem proclama que Cristo ressuscitou precisa primeiro crer que sua ressurreição é um fato histórico. Antes de anunciarmos ao mundo que Jesus vive, essa verdade precisa estar firmada em nosso próprio coração. E agora chegamos ao ponto principal da lição de hoje. O ponto principal é o seguinte: a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança e uma parte essencial do Evangelho. Por isso, quem crê que Jesus ressuscitou é chamado também a proclamar essa verdade. Queridos, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus vive. Essa é a mensagem que nós recebemos, cremos e precisamos também anunciar. Proclame hoje, anuncie hoje aos quatro cantos da sua casa, do seu bairro, da sua igreja, da comunidade no qual você está inserido, que Jesus Cristo ressuscitou e ele vive. A ressurreição de Jesus é o acontecimento que sustenta toda a esperança cristã. Se Cristo tivesse permanecido no túmulo, a pregação perderia o sentido, a fé seria inútil e não haveria esperança de vitória sobre a morte. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Estamos na lição de segunda-feira, dia 17 de agosto, com o tema Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Paulo mostra em 1 Coríntios 15 que a ressurreição de Jesus não é apenas mais uma doutrina cristã, ela é essencial para tudo aquilo que acreditamos. Pegue sua lição e anote aí a primeira frase da lição de segunda-feira, lição de hoje. A primeira frase diz assim: sem ela, os crentes não têm esperança, nem para o presente, muito menos para o futuro. Aqui está falando sobre a ressurreição. Sem a ressurreição, não teríamos uma esperança real. Nossa esperança existe porque Jesus morreu, mas também porque ele venceu a morte e ressuscitou. E a segunda frase da lição de hoje, ela diz assim: sem a ressurreição, a esperança deles estaria construída sobre uma mentira, e eles permaneciam em seus pecados. Paulo vai direto ao ponto aqui. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé estaria fundamentada em algo que não aconteceu. Mas Cristo ressuscitou e por isso podemos confiar na salvação que temos nele. A terceira frase diz assim: se Jesus não está vivo, a fé é infrutífera, um engano, porque nossos pecados não foram perdoados. Não existe evangelho sem um Cristo vivo, queridos. A morte e a ressurreição de Jesus estão diretamente ligadas à nossa esperança de perdão e salvação. E agora eu quero que você anote aí em algum cantinho da sua lição também o ponto principal da lição de hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto. O ponto principal é: a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria inútil. Nossos pecados não estariam perdoados e não haveria esperança
diante da morte. Mas porque Cristo ressuscitou, podemos confiar na salvação e na promessa da vida eterna. Queridos, nossa esperança, portanto, não está em um Cristo que permaneceu no túmulo. Nossa esperança está em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e hoje vive. Então que Deus possa nos preservar com essa maravilhosa esperança. A esperança de que Cristo venceu a morte e por ele ter vencido a morte, nós venceremos também. Naquele grande e glorioso dia em que o Senhor retornará às nuvens do céu. Eu e você não teremos mais dor, nem morte, nem pecado, porque todas as coisas passaram. Você confia nisso? Você crê nisso? Deixa aqui nos comentários. A ressurreição de Jesus não é apenas uma boa notícia. Ela é a garantia de que a morte não terá a última palavra. Estamos na lição de terça-feira, dia 18 de agosto, com o tema Cristo, as primícias. E já nós vamos anotar aqui as 3 principais frases desta lição e você vai descobrir qual é o ponto principal da lição de hoje. Então fique neste vídeo até o final. A lição de hoje continua nosso estudo de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo deixa claro que a ressurreição de Cristo não é apenas um acontecimento do passado. Ela muda completamente a maneira como enxergamos o nosso futuro. E Paulo chama Jesus de as primícias. Essa é uma expressão que tem uma ideia muito bonita. As primícias eram os primeiros frutos de uma colheita e mostravam que havia muito mais por vir. Assim, Jesus ressuscitou primeiro, e a sua ressurreição é a garantia de que aqueles que pertencem a ele também ressuscitarão. Por isso, nós vamos aqui anotar agora a primeira frase da lição. Anote aí também na sua lição. Preste atenção, ela diz assim, ó: se Jesus não estivesse vivo, toda a expectativa em relação ao futuro seria uma ilusão. Olha só, perceba a força dessa afirmação. Sem um Cristo vivo, poderíamos até falar sobre esperança, mas não teríamos uma garantia real para o futuro. Só que Jesus está vivo, e porque ele venceu a morte, nossa esperança não está baseada em uma ilusão. Talvez você esteja vivendo um momento em que olhar para o futuro assusta. E é verdade. Talvez você tenha perdido alguém que ama ou esteja enfrentando uma situação que parece não ter solução. A ressurreição nos lembra, a história ainda não terminou. Para quem está em Cristo, existe futuro. Agora anote aí na sua lição a segunda frase, ela diz assim: o fim desta era maligna será marcado pela ressurreição corporal dos que morreram em Cristo. Isso significa que Deus não apenas promete consolar aqueles que perderam alguém, ele promete ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. A morte, portanto, não é o capítulo final. E pense no que isso significa para quem já chorou diante de um túmulo. A despedida dói, a saudade é real. Mas para aquele que crê em Cristo, existe uma promessa maior do que a própria sepultura. Um dia haverá reencontro. Agora anote comigo aí a terceira frase da lição. Ela diz assim: em 1 Coríntios capítulo 15, versos 29 a 34, Paulo retoma seu pensamento sobre a insensatez de negar a ressurreição. Paulo mostra que negar a ressurreição desmontaria toda a esperança cristã. Se não existe ressurreição, por que viver por Cristo? Por que enfrentar dificuldades pela fé?
Mas, queridos, Cristo ressuscitou. Portanto, vale a pena permanecer fiel. Talvez hoje você esteja cansado de fazer o que é certo. Talvez esteja pensando que sua fidelidade não está valendo a pena. Não desista. Existe algo muito maior além daquilo que os seus olhos conseguem enxergar agora. E veja, chegamos ao ponto principal da lição de hoje. Anote aí o ponto principal, porque ele diz assim: a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. É isso que significa Cristo ser as primícias. Ele ressuscitou e sua vitória é a garantia da nossa esperança. Por isso, quando a vida ficar difícil, quando a saudade apertar ou quando o futuro parecer incerto, lembre-se, o túmulo de Jesus ficou vazio. E porque Cristo vive, a morte não terá a palavra final sobre aqueles que pertencem a Ele. Então permaneça firme, continue confiando. Jesus ressuscitou e existe um futuro preparado para você. Você não vai passar a eternidade como um espírito sem corpo. A Bíblia apresenta algo muito mais extraordinário. Deus promete ressuscitar seus filhos com o corpo real, glorioso e que nunca mais será destruído pela doença e pela morte. Estamos na lição de quarta-feira, dia 19 de agosto, com o tema O Corpo Ressuscitado. E hoje nós vamos, aliás, como sempre, anotar as 3 principais frases da lição e no final também descobrir o ponto principal. Por isso, fique neste vídeo até o final. Em 1 Coríntios 15, Paulo responde a 2 perguntas. Como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Para explicar, ele usa a imagem de uma semente. A semente é colocada na terra e dali surge algo extraordinário. Assim também será a ressurreição, um milagre realizado pelo poder de Deus. Agora vamos à nossa primeira frase de hoje. Ela é curta, mas ela é muito importante. Ela diz assim: a ressurreição é um milagre de Deus. Talvez hoje você olhe para a morte como um ponto final, mas para quem está em Cristo, o túmulo não escreve o último capítulo. Deus ainda tem a última palavra. Agora vamos para a segunda frase. Ela diz assim: nosso corpo será adequado às novas circunstâncias do mundo celestial. Olha só, imagine viver sem carregar as limitações que hoje fazem parte da nossa existência. Deus não promete apenas devolver a vida, Ele promete uma existência preparada para a eternidade. E agora vamos à terceira frase. Ela diz assim: teremos corpo real, porém que não se desgasta nem se corrompe. Isso é maravilhoso. Um dia não haverá mais um corpo sendo consumido pelo tempo, sem decadência, sem doença e sem morte. É assim que vai ser no céu. Essa é a esperança que temos em Cristo. E agora vamos para o ponto principal da lição, e o ponto principal é: Jesus transformará nosso corpo mortal em um corpo glorioso. Talvez hoje você esteja sentindo no próprio corpo as marcas deste mundo. Talvez tenha alguém que você ama sofrendo, envelhecendo ou que já descansou na morte. Não perca a esperança. Em Cristo, aquilo que hoje é corruptível será levantado incorruptível. O sofrimento não será eterno. A promessa de Deus, sim. A morte não vai vencer você para sempre. E talvez essa seja uma das mensagens mais poderosas que você vai ouvir nesta semana. Todos nós, em algum momento, sentimos o peso da morte. Talvez você já tenha perdido alguém que amava, talvez tenha acompanhado de perto a dor de uma despedida, ou talvez simplesmente perceba que o tempo está passando rápido demais. Mas
a Bíblia apresenta uma promessa extraordinária. A morte não terá a palavra final. Estamos na lição de quinta-feira, dia 20 de agosto, com o tema Vitória Final sobre a Morte. E já já vamos anotar aqui as 3 principais frases dessa lição e no final descobrir qual é o ponto principal. Então não saia deste vídeo. A lição de hoje está baseada especialmente em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo está falando sobre algo que todo ser humano precisa enfrentar: a nossa mortalidade. Nosso corpo envelhece, ficamos cansados, a doença existe, pessoas que amamos morrem, e se Jesus não voltar antes, nós também enfrentaremos a morte. Mas Paulo olha para tudo isso e diz: essa não é a condição definitiva daqueles que pertencem a Cristo. Quando Jesus voltar, acontecerá uma transformação extraordinária. Aquilo que hoje é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e aquilo que hoje é mortal será revestido de mortalidade. Vamos agora às 3 principais frases da lição, e a primeira diz assim: nosso corpo precisa passar por uma transformação radical para herdar o céu. Perceba a força dessa afirmação. Deus não está prometendo simplesmente melhorar um pouco a nossa condição. A promessa é de transformação. Hoje conhecemos um corpo que sente dor, que envelhece, que adoece e que se desgasta. Mas isso não será para sempre. Talvez você esteja enfrentando limitações físicas, talvez seu corpo já não responda como antes, ou talvez exista alguma situação que esteja tirando a sua tranquilidade. Não perca a esperança. Vou repetir, não perca a esperança. A condição que temos hoje não é a condição que Deus preparou para a eternidade. Pense nisso, reflita nisso. E agora vamos para a nossa segunda frase, ela diz assim: nosso corpo deve ser transformado e purificado de toda a imperfeição na volta de Cristo. Olha que esperança maravilhosa. A volta de Jesus não significa apenas que Cristo aparecerá nas nuvens do céu. Ela significa o fim definitivo das consequências do pecado para aqueles que estiverem em Cristo. Imagine aquele momento. Não haverá mais doença, não haverá mais decadência, não haverá mais um corpo enfraquecido pelo pecado. Talvez você olhe para si mesmo hoje e veja tantas imperfeições, tantas limitações, mas Deus olha para você e enxerga aquilo que a graça dele ainda fará por você. Por isso, não desista por causa da sua condição presente. Jesus ainda não terminou sua obra. E a terceira frase diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Que declaração! Paulo praticamente desafia a morte quando pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Sabe por quê? Porque Jesus entrou na sepultura e saiu dela. Cristo ressuscitou, e porque ele venceu a morte, chegará um dia em que aqueles que morreram confiando nele também serão ressuscitados. Talvez exista uma cadeira vazia aí na sua casa. Talvez exista uma pessoa que você gostaria de abraçar mais uma vez. Talvez você já tenha chorado diante de um caixão pensando: eu queria tanto ter mais alguns minutos com essa pessoa. A mensagem de hoje para você é a seguinte, querido: em Cristo, a despedida não precisa ser definitiva. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão e aquilo que hoje nos faz chorar será vencido para sempre. E agora vamos ao ponto principal da lição de hoje. O ponto principal é: em Cristo a morte será vencida para sempre. Esse é o ponto principal da nossa lição. A morte ainda existe, mas ela é uma inimiga derrotada. Nós ainda choramos, ainda sentimos saudade, ainda sepultamos pessoas que amamos, mas o cristão pode chorar segurando uma promessa: Jesus está voltando. E quando ele voltar, haverá uma geração que olhará para a morte e poderá dizer: você perdeu, você, morte, foi derrotada. Por isso eu quero terminar fazendo um apelo ao seu coração. Talvez você esteja vivendo como se esta vida fosse tudo que existe.
Talvez as preocupações deste mundo estejam ocupando tanto espaço que você quase nem pensa mais na eternidade. Não permita que isso aconteça. Existe algo muito maior esperando aqueles que pertencem a Cristo. Um dia você terá vivido sua última tristeza. Um dia você terá sentido sua última dor. Um dia alguém terá chorado pela última vez. E um dia a última sepultura será aberta, porque Jesus voltará. E naquele grande dia, aquilo que Paulo escreveu finalmente se cumprirá plenamente. Tragada foi a morte pela vitória. Portanto, permaneça firme, mesmo quando estiver difícil, permaneça firme. Mesmo quando sentir saudade, permaneça firme. Mesmo quando a vida parecer frágil, permaneça firme, porque em Cristo a morte será vencida para sempre. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa vitória. Se esse estudo fez sentido para você, se você gostou desse estudo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.